Olá pessoal, eu sou o professor Hugo e estou aqui trazendo mais uma história interessante que a gente já conversou em sala de aula. Eu estou falando do livro Descanse em Paz, Meu Amor. Esse livro é do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é um autor já conhecido por alguns dos meus alunos, porque foi o autor que eu escolhi para presentear os 2 textos escolhidos em Memórias Literárias, quando a gente trabalhou no início do ano, lembram? Os 2 alunos escolhidos, cada um recebeu um livro escrito por Pedro Bandeira, mas naquele momento foi o livro foi Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, obviamente, que faz parte do grupo Os Caras, mas esse aqui é um outro livro do mesmo autor com um outro grupo de amigos, né? São 7 amigos. Aqui na capa vocês podem ver esses amiguinhos assim, um pouco assustados, né? E aí eu perguntei em sala de aula, olha aqui, gente, o título desse livro, Descanse em Paz, Meu Amor. O que é que vocês acham que significa isso? Vocês acham que essa história trata de quê? E aí tive as mais diversas respostas, né? Por ter o nome Amor, muita gente achou que era um romance. Mas como tem assim, Descanse em Paz, Meu Amor, aí teve gente que já ficou mais atento e pensou, e aí é uma tragédia, tem mortes aí. Teve gente até que falou assim, já sei, Descanse em Paz, Meu Amor, sabe por quê? Porque a mulher descobriu que o marido estava traindo, foi lá e matou ele. Gente, vocês não existem, vocês são muito criativos. Mas assim, esse livro aqui, escrito por Pedro Bandeira, trata da história de 7 amigos que resolveram passar as férias em uma montanha. Quem daí não gostaria de passar as férias em um casarão com os amigos? Acho que muita gente. Mas o cenário era o seguinte, era uma montanha, nesse casarão, nesse terreno, lá tinha, sabe o quê? Um cemitério particular. E aí você ainda ia querer passar as férias lá com seus amigos. E uma ponte que ligava o casarão à cidade, a única ponte. E o livro, apesar da gente saber que são 7 amigos, começa com, na verdade, 6 amigos assistindo a um noticiário no jornal, em que o noticiário fala sobre uma forte chuva que está caindo sobre toda a região. E é essa forte chuva que derruba, sabe o quê? A ponte que liga o casarão à cidade, a montanha à cidade. E aí esses 6 amigos estão lá quando de repente o 7º amigo chega. Ele bate lá na porta e entra na casa junto com aquele vento levando folhas que assusta todo mundo. E aí ele é na verdade o mais animado de todos. Apesar de estar chovendo lá fora, ele quer na verdade se divertir, aproveitar, tomar um banho de chuva, se divertir lá fora do casarão. Enquanto que os amigos não querem, eles querem ficar lá dentro mesmo. Inclusive a namorada do que acabou de chegar. O que acabou de chegar, o nome é Alexandre. E aí todo mundo fica, não, vamos ficar aqui. Alexandre, mas vocês estão muito morgados, a gente veio pra cá para se divertir e vai ficar dentro do casarão. E aí o que acontece? Cada um decide contar uma história de terror. Aproveitar aquele contexto, um lugar isolado, estava anoitecendo, as velas estavam se acabando, na verdade. A energia acabou, ficaram sem televisor. Então eles só tinham uma saída, contar histórias de terror. E aí, esse livro aqui é composto pela história dos amigos que resolvem passar as férias no casarão e também cada amigo vai contar uma história de terror. E aí cada capítulo do livro é composto da seguinte maneira: os amigos conversando, um conta a história de terror. E o capítulo seguinte é a reação de todos à história contada. E assim vai se montando o livro. E a primeira história quem conta é o Geraldo. A história de um caixeiro, né? De um caixeiro viajante, que é o Dr. Rebouças. Deixa eu confirmar aqui para vocês. É isso mesmo, Dr. Antônio Rebouças, um médico que numa noite de tempestade sai em sua carruagem para socorrer um cliente que está para dar à luz, uma cliente para dar à luz. E aí o médico, na verdade, ele sai com a sua carruagem, com a sua carroça, e aí o que acontece? Nesse caminho, nesse trajeto, o doutor, junto com o piloto lá da carruagem, eles enxergam uma criança, eles veem uma criança pedindo socorro na pista, num penhasco. E não é a Luísa Sonza. A criança desesperada pedindo socorro e eles resolvem parar para ajudar aquela criança. Perguntar o que aquela criança estava fazendo ali naquele lugar ermo. E aí a criança fala que na verdade a carruagem da mãe dela caiu o penhasco abaixo e está lá embaixo e ela precisa de ajuda. Eles ficam desesperados, vão buscar lanternas para descer, que é muito escuro, e eles falam que acham que não vão conseguir chegar até lá embaixo. Mas aí a criança diz, não, eu consigo levar vocês até lá, eu já subi até aqui mesmo.
E aí eles pegam na mão da criancinha, o doutor pega na mão da criancinha, o piloto vem acompanhando ele e eles descem procurando a carruagem da mãe da criança. E aí eles conseguem ver uma carruagem, chegam até a carruagem e ele ainda segura na mão da criança, ele enxerga um corpo, o corpo da mãe da menina. Mas aí quando ele mexe na mãe da menina, ele percebe que ela está viva. E ao contar para a menina, sua mãe está viva, que ele olha, na verdade, a garrafa aqui estralou. Diga, me assustou. Ele olha e vê que a menina está morta. Ele vê o corpo da menina junto com o da mãe. A mãe está viva, mas a menina foi só o espírito que subiu até lá a pista para pedir ajuda a eles. E assim, cada um vai contando uma história de terror. Alexandre é o mais corajoso. Ele não tem medo de nenhuma história. Ele fala, é sério que alguém está com medo dessa história? É sério que você acredita nisso? E aí, uma outra personagem conta a história do copo. Lembra a história do copo? Em que coloca-se o dedo no copo e aí o que? O diabo mesmo resolve lá conversar com as pessoas, né? Um espírito maligno vai conversar ou não. E aí se identifica, fala nome, fala características. E aí eu até contei em um determinado momento que uma prima minha já fez essa brincadeira, lembram? E aí, depois que conta a história, que eu não vou contar detalhes, porque senão vai perder a graça do livro, não é isso? O Alexandre continua sem se assustar. Fala, é sério, gente, vocês estão com medo dessa história? Eu não estou com medo de nada. A gente está perdendo tempo aqui dentro desse casarão, quando devia estar lá fora, aproveitando. E aí vai se passando, cada um contando uma história de terror. Alguns se emocionam, outros se assustam. Alexandre, na verdade, Alexandre tudo chato, porque ele é o mais divertido. Ele queria estar lá fora se divertindo. E aí, a partir de agora tem spoiler. E aí cada um está contando uma história de terror e Alexandre não acredita. Até chegar a vez da namorada dele. A namorada de Alexandre, quando vai contar a história, ele fala, não, você vai contar a história também? Ele fala, tá, eu vou contar a história. E aí ela fica em pé. Precisa ficar em pé para contar a história? Ah, ela precisa. Ela diz, a minha história você vai acreditar. Porque, na verdade, cada um contou uma história que ouviu alguém da família contar, que ouviu algum amigo comentar. Mas a namorada de Alexandre ia contar uma história de terror que eles estavam vivendo naquele momento. A namorada de Alexandre se levanta e faz aquilo que Alexandre mais queria, sair de dentro do casarão. Todos acompanham ela. Chegam até lá fora, molhados da chuva, passam por duas pás, cada um pega uma pá e Alexandre observando tudo. E vão até, sabe onde? Até o cemitério. O casarão tinha um cemitério particular mesmo, lá no mesmo terreno. E eles chegam lá nesse cemitério com a pá e começam a cavar, até encontrar um saco plástico. Retira o saco plástico de lá e aí a namorada de Alexandre rasga o saco plástico. E quando rasga, ela fala assim para ele, agora você acredita? Quando ele olha para o saco plástico, adivinha quem está lá dentro? Ele. Alexandre morreu na queda da ponte. E todas aquelas histórias de terror contadas era na verdade para que Alexandre entendesse que ele já havia morrido e era um espírito ali. Quando ele entende, a imagem dele começa a sumir. A namorada sente um beijinho assim na bochecha dela e aí ela fala a seguinte frase: descanse em paz, meu amor. Até o próximo livro. Tchau, tchau.